A gente agora vai entrar no bloco derradeiro, crimes em série do STF. Vamos tentar falar de todos, né? São vários. ...315 é um número. É um número, 315 tapas na cara, socos no estômago, pontapés no orifício rugoso de Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Barroso e Carmen Lúcifer. A gente precisa mostrar o quão grotesco é o que está acontecendo com o Brasil e as grandes oportunidades se abrem em algum momento. E que bom que elas se abrem. E que bom que elas aparecem no momento que a gente menos espera. E aí eu tenho que tirar o chapéu. Parabéns para todos que participaram da articulação, junto com o deputado federal Alexandre Ramagem, para acontecer o que vocês estão vendo aqui. Ó. Câmara suspende processo contra Ramagem no STF por envolvimento em tentativa de golpe. Ramagem é o único parlamentar réu na ação que mira a cúpula do governo Bolsonaro na tentativa de golpe. Deputados veem brecha no texto aprovado que poderia beneficiar o ex-presidente, também réu. Não, meus amigos, não são os deputados. Qualquer jurista que valha o seu sal, o seu saco de sal, ou qualquer coisa que ele tenha de renome, vai falar para vocês, tá tudo conectado, não tá, Supremo? É o núcleo 1, com o núcleo 2, com 3, com 4, não tá tudo conectado? Se tá tudo conectado e suspendeu a ação do Ramagem, suspendeu de todo mundo. Isso daqui não tem espaço, margem interpretativa. Não é indúbio pro réu o tempo todo que vocês falam, que vocês fazem? Vocês vão... Ou o Supremo vai triplicar de novo a aposta em teorias e fundamentos mirabolantes. Porque, sim, a gente tem um Supremo que se considera invencível. Eu vou colocar o vídeo da Bia Kicis para ouvir vocês. Vamos lá. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania... A sustação de andamento de ação penal número 1 de 2025, pela sustação do andamento da ação penal. Orientação de bancada. Como vota o PL? Então, aqui. Presidente, de fato, hoje é um grande dia. Desde que esse plenário votou pela manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, ficou uma cicatriz muito grande aqui nessa casa. E agora, como disse o relator, é o momento de pararmos do medo, o momento da libertação. Esse é o momento dessa casa começar o resgate das suas prerrogativas, que em última instância são as prerrogativas do povo brasileiro. Ninguém mais aguenta, senhor presidente, tanta interferência indevida. E um processo como esse, sem nenhuma juridicidade, sem fundamento, um deputado federal passando por esse trauma, nós temos que defendê-lo aqui, estaremos defendendo a todos nós, e a prerrogativa desse Congresso, que esse Congresso nunca mais se curve a outro poder, é sim! Boa! O Zuco no fundo. Professor, eu quero começar pelo senhor. Já tem um monte de vagabundo aí. O PSOL já vai protocolar. Eu falei isso ontem, tive a oportunidade de falar ontem com o Ramagem, logo depois da votação. E a gente sabe que vão impetrar mandado de segurança ou a arguição aqui de descumprimento de preceito fundamental, que o Supremo interpretou que vale para qualquer coisa, tá? Se o Supremo decidir que a ADPF vale, vale. Não importa. E quem diz isso é a jurisprudência, né, os entendimentos anteriores do próprio Supremo. Então, foi poder que eles se deram. Já estão falando que vão tentar isolar o Ramagem, achar algum pretexto para isolar o Ramagem, ou são 5 os crimes que são imputados, eles falaram que vão tirar 2 para ficarem os 3 que são os mais graves de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Mas aí que entra a sordidez e a canalice, professor. Você aposta na sordidez e na canalice do sistema para tentar se preservar? Porque esse espetáculo todo dantesco que eles criaram em cima dos núcleos e da ação contra o Bolsonaro e todo mundo que eles acusam de tentativa de golpe, vai ter o fim aqui, ó. O texto da Câmara é para suspender tudo. Não tramita nada, nenhum dos 5 crimes imputados ao núcleo e aos demais núcleos, porque estão todos, segundo o próprio Supremo Tribunal Federal, de maneira extremamente vinculada e orquestrada. Professor Adriano. Pessoal, eu acho assim, as pessoas ainda não entenderam
o tamanho da grande conquista que a gente teve com essa votação. É a gente tentar voltar a ter os pesos e contrapesos que são importantes e fundamentais na verdadeira democracia, tá? Então, assim, a Câmara assumir esse papel, fazer isso, muito mais do que, mas isso vai ser bom porque vai tirar de não sei quem e tal. Não, gente, é uma questão de princípios sendo retomados. A Câmara, de novo, como eu falei lá no começo do programa, a Câmara já está vendo que essa pauta não vai dar voto. Porque esse negócio de ficar falando mal do Bolsonaro, pô, isso é um desgaste grande com o meu eleitorado e eu não vou ganhar voto. Então, assim, o lado interessante, Marco e nossa audiência, é que a canalice do sistema vai acabar nos, de certa forma, ajudando a voltar à normalidade, porque eles estão pensando no próprio umbigo deles já, nós não temos que... tá dando mal essa pauta, tá ficando ruim, vamos acabar com essa discussão, que essa discussão já não ajuda mais em nada. Então, o que eu vejo, assim, essa normalidade, tomara que esteja voltando, e a teoria dos jogos lá na economia ensina muito isso pra gente, né? Você vai testando, né? Do mesmo jeito que o Supremo foi testando, a gente já falou isso aqui uma vez no programa, né? Do mesmo jeito que eles foram testando tirar a liberdade das pessoas e as pessoas foram aceitando, a gente tá começando a ver um movimento dentro da Câmara de outros deputados apoiados aí, principalmente pelos deputados que sempre têm essa pauta da liberdade, eles estão vendo, dá para ir apoiando essa pauta, né? E eu não vou ser tão penalizado, não tem perigo do Supremo me pegar. Então, sim, a teoria dos jogos está mostrando que o jogo está virando. Eu fiquei muito feliz com esse acontecimento de ontem. As pessoas não perceberam a grandiosidade que foi esse acontecimento, não só pelo desdobramento, de realmente anular tudo, muita coisa, mas pelo posicionamento da Câmara, que demorou. Na verdade, a verdade é que demorou muito tempo para ela fazer isso que fez ontem. Muito bom. Carol, é importante lembrar a nossa audiência que é a suspensão, ou seja, isso perdura até o final do mandato, né, estipulado pro Alexandre Ramagem, e abre uma brecha para a gente colocar impeachment de ministro, reforma do sistema de justiça. Como que você enxerga isso, Carol? Tá bom, vamos lá. Deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Primeiro, quando a gente discorda desses assuntos, tem que fazer um disclaimer. Bom, o Ramagem é meu amigo, eu já estou angustiada com esse assunto há um tempo, já tinha visto esse artigo 53, me impressionou o PL não ter feito isso antes. Eu vejo isso com ótimos olhos, por infinitos motivos. Acho que finalmente o Congresso mostrou que não está de 4 para o STF e se colocou. Mas fazendo aqui o advogado do diabo, tem uma súmula do STF, que é a 245, que fala da imunidade parlamentar que não pode ser estendida aos outros réus. Então aqui o Marco falou que é pacífico. Eu gostaria que fosse, mas eu acho que o STF vai alegar essa súmula aqui para tirar o Ramagem da ação penal e deixar os demais réus. Então, só trazendo aqui para as pessoas entenderem, né, o que fala ali o artigo 53. Fala que o parlamentar, então, pode ter, né, o Congresso pode sustar a ação penal do parlamentar de atos cometidos após a diplomação. E esse caso aqui do Ramagem, o STF faz uma interpretação, eu chamo de uma interpretação elástica ali, né? Foi uma construção teatral para eles conseguirem jogar todos os réus no STF. Começa a falar que o golpe do Ramagem começou a ser tramado quando ele ainda estava na BIM, lá com o First Mile, e depois alegando que tinha desinformação pela questão das urnas eletrônicas, né, que a ABIN tinha um convênio com o TSE, então tentaram fazer um malabarismo ali para jogar o Ramagem para o STF e com isso puxar todo mundo para o STF, porque só o Ramagem é parlamentar ali no grupo 1, então só ele teria direito ao foro privilegiado. E aí ontem, né, esse parecer da CCJ que foi votado no plenário fala que o Ramagem ficaria, então, toda a ação tem que paralisar por conta de todas as alegações que o Marcos já falou aí, as 5. O que eu acho que o STF vai fazer é deixar o resto, que foi antes da
da diplomação. Isso está só em relação à depredação de patrimônio, coisas que aconteceram depois do golpe do 8 de janeiro. Essa parte do STF eu acho que não faz o menor sentido, tem que tirar o Ramagem, enfim. Mas essa interpretação, a gente sabe que o STF não vai aceitar. E eu acho que o argumento vai ser essa súmula 245. Mas eu acho interessante, porque a Carol, ela fez o trabalho começando para justificar a postura que ela enxergaria do Supremo, começando pelo que é errado. Então vamos pensar em manipular e fazer um baita interpretativismo, né, de maneira totalmente subjetiva, ligando coisas que não têm relação, porque é o seguinte, a questão aqui não tem nem a ver com a imunidade do parlamentar. A questão aqui tem a ver com o fato de, uma vez suspenso o processo, é o processo do Bolsonaro. Então, quando suspende o processo contra o Ramagem, por eles estarem no mesmo polo passivo, suspende para todo mundo. É simples isso. Por quê? Não dá para você dar andamento a um julgamento sem as partes que você fala que orquestraram de maneira específica, cada uma com uma atuação diferente. Não tem como você avançar com o julgamento para um grupo e deixar o Ramagem sozinho aqui, parado, e falar que a Câmara suspendeu para o Ramagem só. É para o Ramagem. Mas o crime imputado ao Ramagem está junto com os crimes imputados ao Bolsonaro e a todo mundo, dos núcleos 1, 2, 3, 4. É isso, quer dizer... Agora, subterfúgios? Vários, já tem que correr elegante na área, mas antes eu quero colocar Boulos. Boulos e Kins. Boulos e Kins, aliados de primeira ordem. Pessoal, muito grave. Se organizou um verdadeiro golpe, puxado pelos bolsonaristas, mas chancelado pela mesa diretora da casa. Sabe o que eles querem aprovar? O trancamento do inquérito penal do golpe no Supremo Tribunal Federal, utilizando o pretexto de que ele atinge um deputado e que, portanto, feriria as prerrogativas da Câmara, é o deputado Ramagem. Para ser salvo, dizem, não, a Câmara tem uma prerrogativa de poder trancar o inquérito penal enquanto ele for parlamentar. Isso já seria absurdo. Só que qual é o golpe? Inquérito idiota, já é ação. O inquérito que o Ramagem está é o mesmo que está o Bolsonaro. Ao trancar o já virou ação, burro. Isso tranca o conjunto, inclusive do Bolsonaro. Ou seja, fica trancado, fica suspenso o inquérito do Supremo Tribunal Federal. Isso aí, palhaço. É para isso que se abre hoje aqui uma brecha, um precedente. Os bolsonaristas se articularam com outros partidos de direita, é uma interferência sobre poderes, é uma pauta de julgamento penal do Supremo Tribunal Federal, por uma decisão da Câmara dos Deputados. É uma proteção corporativista a um golpista, como é o Ramagem, e, além de tudo, pode significar o trancamento do processo do Jair Bolsonaro. E a gente tem o Kim também. Vamos colocar o Kim. Acabo de sair da Câmara dos Deputados da votação da suspensão da ação penal contra o deputado Ramagem. Decisão da Câmara dos Deputados é se a ação penal continua agora, se o deputado Ramagem responde no exercício do seu mandato a essa ação penal, ou se essa ação é suspensa e ele responde pelos mesmos crimes da mesma ação penal depois que o seu mandato terminar. E o meu voto foi para que ele responda agora por esses crimes. Primeiro ponto, porque meu posicionamento em relação à anistia é público, já disse várias vezes para vocês. Tirar. Acho que Bolsonaro, Braga Neto e todo o núcleo intelectual e de articulação. A gente está com o tempo curto e tem muitos crimes aqui, mas queria ouvir a Juliana. O julgamento do Kim Kataguiri. Como assim, Kim Kataguiri? Que feio, né? Que feio, né? Feio, pois é. Feio. Né? Feio a posição dele. Falou um bando de mentira, né? São falácias, né? O que aconteceu ontem eu achei maravilhoso, de fato, a gente começa a respirar um pouco mais, chega dessa palhaçada deles ficarem dizendo que houve uma trama de um golpe que nunca existiu, né? Então, parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao pessoal do PL, parabéns ao Novo, né? Agora, eu vejo, o Kim eu confesso que não gosto, não gosto do partido dele, não gosto dele, acho essa fala completamente mentirosa. Agora, quanto ao Boulos, cara, o Boulos, ele é literalmente um
um veneno, né, lá no Congresso. Como é que o PSOL quer acionar o STF contra uma decisão que a Câmara, né, fez? Eles não respeitam a própria competência legislativa dada pela Constituição, né? Quer dizer, é bem a cara dele mesmo, né? E o Boulos é outro, vira casaca. Tem vários vídeos aí da internet dele acabando com o PT, né? Acabando com o Lula. Agora ele virou mais uma das amantes do Lula. Enfim, eles não querem respeitar a Constituição. O que aconteceu ontem foi um processo legal, né? Essa coisa do golpe e tudo que eles vêm feito não é legal. O que o Alexandre de Moraes, essa turma tem feito, é bem longe de como deveria ser feito esse processo. Mas ontem a casa respondeu através de um processo legal.